Bom dia, gente! Vamos fazer hoje nossa aula sobre a escassez, tá bom? Esse é o tema que a gente está tratando essa semana, e então eu vim falar para vocês sobre a escassez do ponto de vista sistêmico. E o que isso significa? A gente vai olhar hoje para o início, a origem da escassez dentro do nosso sistema familiar. Eu entendo que a escassez está presente na minha vida, como ela se manifesta, é tal que eu sinto, mas de onde ela vem? Vem do sistema familiar. Como que esse padrão se instalou no meu sistema familiar? Vamos olhar para isso hoje, tá? Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo hoje? Explicar a origem sistêmica da escassez e como os ensinamentos de Bert Hellinger nos mostram como a gente pode começar o caminho para superar ela na nossa vida, tá? E também vamos entender que a prosperidade, que é o contrário da escassez, ela não está ligada só ao dinheiro, não. Ela reflete a um fluxo de vida geral dentro da nossa vida. Ela se reflete a tudo na nossa vida. Então vamos lá. Porque apesar de tanto esforço, parece que nunca é suficiente. Porque falta dinheiro, falta tempo, falta energia. Então a gente vai falar sobre isso do ponto de vista sistêmico mais profundo. Por que existe essa falta? Então, a definição sistêmica da escassez é que ela não é apenas uma questão material de dinheiro ou bens, ela é uma sensação de falta interna, real, inconsciente, mas que a gente sente os efeitos, a gente sente os sintomas que se apresentam na nossa vida essa falta, esse buraco interno que a escassez traz, e que ela pode ser herdada do nosso sistema. Ela está enraizada nos padrões inconscientes que nos bloqueiam e que fazem com que a gente se sinta que nunca é o suficiente. Por mais que a gente lute, independente de quanto a gente lute, nunca é o suficiente. Tá? Então, a escassez, enquanto um padrão herdado, né? Vou explicar agora um pouquinho sobre as compensações, emaranhamentos e padrões de lealdade, tá? Eu já tenho falado muito sobre isso no canal, mas refrescando aqui para vocês, pessoas que chegaram agora, porque muita gente nova entrou na nossa família sistêmica, né? Então, para vocês que chegaram agora, os padrões herdados, eles são assim, a gente não herda só os traços físicos e emocionais dos nossos antepassados, a gente herda também as crenças e lealdades, que são o quê? As regras do sistema, por exemplo, as expectativas que os mais velhos têm sobre nós, as expectativas de como deve ser a família, como gerir as coisas, como se portar, tá bom? Tudo isso é herdado. E inconscientemente a gente quer obedecer, porque a gente quer pertencer ao sistema, tá? E amor à nossa família, por mais que a gente ache que, credo, minha família, nossa, cortei relações, não dá pra aguentar. Inconscientemente você busca pertencer. Eles são tudo pra gente. A vida veio deles. É uma ilusão tentar excluir, tá? Então, o que significa que o padrão de escassez que eu sigo pode ter origem na minha família, sim? E ele pode se manifestar de muitas formas na nossa vida. Eu tenho clientes que 3 padrões mais recorrentes. Primeiro, não consegue ganhar dinheiro, não consegue trabalhar, então é eternamente bancado por alguém. Ou a pessoa que ganha muito dinheiro, mas que ela gasta tudo, por mais que ela ganhe rios, ela tá sempre no zero, ela tá sempre na escassez, sempre na falta. Ou o terceiro padrão, que é muito raro, mas acontece sempre, é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não consegue gastar. Seja porque ela não se autoriza, ou porque ela não acha que é certo, ou porque a família bloqueia ela de gastar. Entendeu? Ela acha que ela tem que pedir autorização para alguém, entendeu? De alguma forma ela não se libera para gastar, vive na escassez, tá bom? Tio Patinhas, tipo isso, tá? Entendemos, ok, tem origem na família, mas como que isso se originou dentro da família? De onde que veio? Então, qual foi o motivo originário que instalou esse padrão na nossa família? Pode ter começado com os pais, com os avós, bisavós, trisavós, entendeu? O reflexo chega em mim. Então, ele pode ter acontecido por eventos traumáticos dentro do sistema que criaram esse padrão de escassez. Pode ter sido falência, ou tempos de pobreza e privação, guerras, abandonos, excluídos da família, pessoas que perderam pertencimento. É uma perda, tá? Ou movimentos migratórios forçados, tá?
Quantos de nós no Brasil não somos descendentes de pessoas que tiveram que migrar por causa da guerra? Entendeu? Bom, e a lealdade ao sistema faz com que a gente mantenha o padrão de falta para se sentir pertencente. Simples assim, tá bom? Para não perder o pertencimento à nossa família, a gente tende a seguir as regras do jogo dentro da nossa família, mesmo que eles sejam contra os nossos desejos, mas que no profundo qualquer desejo é menor do que o de pertencer, tá? A gente que já estudou as 3 leis sistêmicas, a gente sabe que o pertencimento é a primeira mais forte de todas elas, tá? E como compensação, a gente pode sentir que precisa pagar por algo, por exemplo, uma família que se enriqueceu muito às custas dos trabalhos de pessoas que não ganharam nada com isso, entendeu? Ou foi por meio da trapaça, entendeu? Eu me sinto responsável por pagar esta conta, que é da minha família. Não, deixa que eu cheguei agora, eu trabalho e pago, tá? Então eu nunca tenho dinheiro, porque todo o meu dinheiro vai para pagar esta conta. E isso acaba se manifestando em escassez, como, por exemplo, a autossabotagem e a má administração. Então, um exemplo, tá? Uma família que passou por muitas dificuldades, ela cria essa lealdade invisível, essa regra da família, que faz com que os descendentes acreditem que prosperar é perigoso e traz culpa, ok? Então, imagina que uma família no passado passou por uma experiência muito traumática, como uma falência financeira, perdeu propriedades, ou até mesmo uma situação extrema como a guerra ou a migração forçada, tá? Estes eventos marcam profundamente o sistema familiar, criando uma memória de dor, sofrimento e escassez. Tá lá, imprintado na consciência do clã. E quando a gente nasce, a gente recebe esse download. Entenderam? É assim, tá na nuvem do nosso sistema familiar, que é a consciência coletiva. Bom, estes acontecimentos podem gerar ressentimento ou frustrações que não foram processados. E é isso que faz subir para a nuvem, tá? Tudo que não é processado, não é bem elaborado, não é trabalhado, é excluído, fica imprintado no clã, na consciência do clã, e quem chega faz esse download. E o que acontece então é que as gerações seguintes, elas vão absorver essas emoções inconscientes e transformá-las em lealdades invisíveis. É tudo de uma maneira oculta e sutil, mas é uma forma de se permanecer conectado ao destino dos antepassados. Então, o que são lealdades invisíveis? É nada mais do que um vínculo inconsciente que a gente mantém com os membros da família e com os acontecimentos de dentro do nosso clã, tá? Então, quando os pais ou os avós passaram por uma falência, a crença de que ter é perigoso pode virar uma verdade inconsciente para mim. Como? A prosperidade, então, para mim, começa a ser vista como algo arriscado. E eu vou ter a tendência de me manter num padrão de escassez para não desafiar o destino dos antepassados. Mas por que prosperidade pode ser visto como algo perigoso? Porque isso é muito contraintuitivo. Prosperar é bom. Como que pode ser perigoso? Como que pode ser ruim, trazer culpa, tá? Mas isso pode se manifestar de muitas formas, como um medo de ser excluído, por isso é perigoso, tá? Porque prosperar pode ser interpretado como uma traição às dificuldades que a minha família passou. Por exemplo, se a minha família a vida toda teve um padrão X de vida, morou num lugar X, muito simples, sempre um padrão de vida muito simples, se eu começo a prosperar e passo para o 2x e compro uma casa melhor, um carro melhor, começo a viajar, experimentar, viver a prosperidade, a abundância, quando eu volto para minha família, num almoço, as pessoas podem me olhar torto, falar assim, nossa, depois que ficou rica, sumiu, ficou chata, entendeu? Todas aquelas crenças. E isso é o medo de ser excluído. Eu inconscientemente posso me auto-sabotar para voltar ao ninho e falar assim, não, realmente, essa vida de rico não era para mim. Tava errado mesmo aquilo lá, entende? E aí a culpa diminui. Eu volto a ser inocente, porque eu volto a seguir as regras do clã, entende? E a minha consciência fica leve. E a culpa por ter mais é sobre isso.
é uma outra possibilidade de medo, que faz a gente acreditar que a prosperidade é perigosa. É a crença de que ter mais dinheiro ou sucesso que os pais ou os avós é errado. Tá? Isso gera um sentimento de culpa, como se ao ter sucesso eu estivesse desrespeitando o sofrimento deles, e a culpa me impede em aceitar a prosperidade inconscientemente. Como, por exemplo, os meus pais só chegaram até este limite de prosperidade, eles nunca conseguiram ultrapassar. Se eu ultrapasso esse limite, eu tô rompendo uma regra do jogo. Eu tô falando, pai, desculpa, você não foi capaz. Entendeu? Eu esfrego na cara do meu pai que ele não foi capaz. Não posso. Porque ele é grande e eu sou pequena. Então eu me mantenho dentro desses limites. E isso é o amor cego. Sem entender que isso eu faço inconscientemente para me manter segura ali. Tá? Em amor a eles, mas é um amor errado, é um amor cego que a gente fala. Então, esse é o amor cego que a gente diz. É um amor exercido de forma disfuncional. Como seria o certo? Poxa, eu vou prosperar e crescer e ultrapassar os limites de território e eu vou expandir os limites de território da nossa família, do alcance da nossa família. E da mesma forma, os meus filhos vão fazer muito mais do que eu. Isso é prosperidade fluindo dentro do sistema, tá bem? Bom, última, segurança na escassez. Que é a zona de conforto familiar, tá? Por mais doloroso que seja, é uma zona de conforto familiar. Prosperar e construir e ter pode ser considerado uma ameaça, porque implica enfrentar novos desafios, ter novas responsabilidades e até a possibilidade de repetir um trauma de perder tudo de novo, que já pode ter acontecido na sua família. Então é arriscado. Viver é arriscado, prosperar é arriscado, é sim. E a gente entende que adultos correm riscos, adultos pagam, tá? Pagam em risco, tá bem? Então, como que isso se manifesta na nossa vida presente? A gente inconscientemente sabota as nossas próprias oportunidades de crescimento, repetindo os comportamentos que mantêm a gente numa situação financeira limitada, por exemplo, tá? Que é a dificuldade de lidar com dinheiro, por exemplo, gasta muito ou não consegue poupar, que é o medo de assumir os riscos, de investir em mim ou investir em novas oportunidades que podem me trazer abundância, mas eu por medo de assumir esses riscos, né? E de poder quebrar a cara de novo como a mamãe já quebrou, o papai já quebrou, eu não vou. Tá? Tipo assim, ó, já li essa história, eu sei no que vai dar, não vou fazer não. E também a sensação de inadequação. E também a sensação de inadequação. Mesmo quando a gente começa a ter sucesso, a gente sente que não merece, que é a boa e velha síndrome da impostora, tá? E que leva a gente a perder e não aproveitar as oportunidades simplesmente, tá? A gente não se deixa explorar o nosso pleno potencial e aproveitar as oportunidades no máximo que elas podem nos entregar, tá bom? Bom, e essa doideira toda resulta em que uma pessoa, que para essa pessoa a prosperidade é perigosa ou moralmente errada, o que é, assim, totalmente contraintuitivo, mas é como a gente inconscientemente sente. E que a escassez garante a conexão e o pertencimento com a história familiar. Estou segura, estou de consciência limpa. Então, como que a transformação acontece? É necessário tomar consciência, primeiro de tudo, dessas lealdades, tá? A gente vai fazer isso como? Constelando. Não tem outra forma. Você vai constelar para encontrar as lealdades ocultas. Chamou ocultas porque até hoje a gente não conseguiu vê-las. Se tivesse visto, já tinha resolvido, tá? É por isso que elas estão ocultas. Não é nada de ocultismo. É simplesmente porque tá atrás de um véu e a gente não vê, tá? É muito fácil ver o problema do outro, o nosso a gente não tem acesso e a gente vai acessar ele como? Numa constelação. E ele pode, e a partir daí eu posso escolher liberar essa lealdade e honrar os meus antepassados de outra forma, que é mudar para o amor que vê. E então começar a honrá-los de uma forma adulta, tá bom? De amor que não é mais disfuncional, mas um amor verdadeiro. Bom, Bert Hellinger destaca a importância da honra e da gratidão. E honrar é reconhecer que o que eles viveram foi muito importante e que eu me permito ir além. Em honra a eles, eu vou além. Entendem?
É entender que o sacrifício e a dor que eles enfrentaram abriu um caminho para que eu pudesse viver com mais leveza e abundância agora, como se eles tivessem aberto a trilha com o facão do mato e agora eu posso caminhar essa trilha e chegar onde eles não chegaram. Entende? Com leveza. Com leveza. Porque a abundância é a vida. A vida é abundante. E eu posso vivê-la com leveza. Ela é leve. Ela é verdadeira. Ela é a vida. Tá? Bom. O entendimento é: eu posso prosperar. E ao fazer isso, eu honro a força da minha família. Que sofreu e lutou para que eu estivesse aqui hoje prosperando. Eu prospero em honra a todos. Esse é o entendimento de que prosperar não é uma traição, mas é sim uma continuação do fluxo da vida dentro da família e que agora é de uma forma mais saudável e abundante, tá? Eu sou o sucesso da minha família, eu sou o maior sucesso deles. Tudo que eles passaram foi para que o clã expandisse o seu território, que prosperasse e tivesse mais êxito. Êxito é a palavra que Bert Hellinger usa, ele não usa prosperidade, ele usa êxito, tá? Que tudo que eles sofreram foi para que eu tivesse hoje aqui levando eles além. Olha que bonito, que grande que é isso e que precioso, né? E que difícil, né, de alcançar esse entendimento com a alma, tá? Não é com o consciente, não é o consciente que muda. É quando isso toca a nossa alma verdadeiramente. E como que eu acesso esse lugar verdadeiro e profundo? Constelando, tá bom? Porque a constelação vai trazer isso no seu corpo, na sua alma. E a partir daí o movimento é verdadeiro. Não é simplesmente falar assim, tá, eu honro, tem razão. Vale a pena. Nada acontece. Continua no mental. Tá bom? Bom, mas de uma forma prática, uma coisa que a gente pode começar a fazer hoje, que não é solução mágica, não é isso que vai resolver todos os meus problemas da escassez, mas que definitivamente é o primeiro e mais essencial passo, porque é o primeiro, tá? É por onde se começa e sem ele não adianta fazer o resto. Que é, frase de Bert Hellinger: só posso ter o que eu quero quando eu honro o que eu tenho. E o que eu tenho? Eu tenho essa família, eu tenho esse padrão, eu tenho essa escassez, eu tenho essa falta. É o que eu tenho. E o que mais que eu tenho? Pô, eu tenho o conforto de ter essa casa, eu tenho o conforto de ter esse carro, a comida, de ter família, de ter saúde, de bem ou mal ter dinheiro. Tenho. Entende? Você tem agradecido tudo que você tem? Você é grato até às dificuldades? Você para pensar o que foi que você aprendeu? Você fica grato por ter tido uma nova experiência de vida? Porque o que a gente está fazendo aqui nessa realidade material se não colecionando experiências? As boas e as ruins, meu bem. É tudo experiência de vida. Você é grato a todas elas? Você consegue encontrar gratidão nos momentos, até nos mais difíceis? E gratidão verdadeira. A gente começa no fake, tá? Ai, muito obrigada pela mãe narcisista. Entendeu? Muito obrigada pela falta de dinheiro. Mas quando você entender que tudo que você é hoje é por causa de tudo isso, que se isso constitui a sua família, também constitui você, só existe gratidão. Este é o preço que a vida me custa. Glória, obrigada. Se não fosse por esse peso, talvez eu não estivesse aqui. Se eu não tivesse aceitado carregar todo esse peso, eu não teria vida. Pô, obrigada, peso. Você me deu a vida. É uma gratidão profunda. Mas a gente pode começar no fake until it make, ok? Né? Começa fingindo até que se torne a verdade. Bom, e esse ser grato por tudo, positivo ou negativo, é o caminho do estreito para o amplo. A gente já falou sobre isso aqui, tá? Então, o mundo estreito é o lugar da falta, da limitação, do controle, né? Da poça estagnada. E o amplo é o lugar da abundância, da aceitação e da inclusão. Tudo pertence no amplo. O bom, o ruim, tudo. Quanto mais pertencer, mais nós seremos autorizados a ter. Tá bom? Esse é que é o grande lance. Enquanto eu não agradecer o que eu tenho, como que a vida me manda mais? Se tudo que ela me manda eu falo, não, isso é ruim, isso não presta. Enquanto eu não for grato pelo que eu tenho, não cabe mais. Não cabe. Eu vivo no estreito, não cabe. Enquanto eu não ampliar os territórios, isso é vida. Tudo bem, eu quero mais, eu aceito, eu sou grata por isso que você me mandou. Manda mais, seja o que for. Ela não manda.
tá bom? Então, expandir para o amplo é confiar na vida, gente, aceitar o fluxo e liberar a escassez. Vocês entendem o que é isso? Confiar na vida, o quanto isso é valoroso e pesado e importante. Confiar na vida, minha nossa. Quem que a gente acha que é para achar que a vida tá errada? Que vergonha, como eu sou pequena perto da vida, como que eu posso achar que alguma coisa na vida tá errada? Entendem? É confiar na vida. Simples assim. Difícil, dificílimo. Vergonhoso, vergonhoso, mas é muito verdade, tá? Então, vamos lá para a ilusão da prosperidade parcial. Não existe prosperidade parcial na visão sistêmica, porque a prosperidade é integrativa, ela afeta todas as áreas da nossa vida. Dinheiro, saúde, amor, tempo, tudo, tá? A prosperidade verdadeira é um estado de ser e não uma condição material. Por quê? Porque a gente está falando em aceitar o fluxo, confiar na vida, expandir. A prosperidade verdadeira é um estado de ser, não é uma condição material, não é sobre o que eu tenho, é sobre quanta vida cabe na minha vida. E por isso a gente deve ser grato e honrar a tudo, porque a escassez nada mais é do que a falta de fluxo na minha vida e ela afeta todas as áreas. Simples assim, tá? Por exemplo, um relacionamento com escassez emocional pode afetar também as outras áreas da minha vida, como por exemplo, o meu trabalho e a minha saúde, porque se eu ando em escassez emocional, quando eu chego no trabalho, eu já tenho a projeção do que seria ideal, as pessoas me tratam mal, eu já vou viver, já vou encarar tudo aquilo com a armadura que eu carrego da minha escassez emocional e com isso a minha saúde também perde. Tá? Porque a saúde sempre começa no emocional. Concluindo e finalizando. Se a escassez ainda faz parte da sua vida, olhe para os padrões que você carrega e aonde está preso, tá? Como faz isso? Constelando, tá bom? Tem outros jeitos? Você pode ir um pouquinho em pouquinho, você vai entendendo isso, vai entendendo tal, e você até consegue acessar algumas vezes lá no profundo. Mas como que você vai conseguir quando alguém pegar tua mão e falar, mulher, olha, fala isso comigo. E você repete a frase que o constelador está te dizendo e aquilo vira uma chave. Uma chave é virada, tá? É assim. É muito profundo isso, gente. É muito lindo. Então a mudança começa a reconhecer que não é o que não é meu e me abrir para o amplo, me abrir para a abundância, tá? Eu vou entender o que não é meu, o que eu posso tirar da minha mala, o que é da minha família, o que pertence aos meus antepassados e que já não compete a mim porque eu sou muito pequena. E aí, com espaço livre na minha mala, eu amplio, mais pode chegar, tá bom? Agora, perguntas para vocês refletirem a respeito disso. Quais são as histórias de escassez que você herdou da sua família? Aonde você está se limitando ou se auto-sabotando? Essa é fácil, mas é difícil. E como você pode começar a se abrir para o amplo? Tá? Começa a pensar nisso. É o primeiro passo, tá? E honrar o que se tem, tá bom? Escreve para mim aqui nos comentários a resposta dessas 3 perguntas pra gente conversar a respeito delas, tá bom? Muito obrigada. Essa foi uma aula muito difícil de gravar. As condições estavam totalmente adversas, mas a gente finaliza ela agora. Muito obrigada.